Bom dia, boa tarde, boa noite, bom apocalipse. Fake news, o que é fake news? Fake news é o nome dado para notícias falsas, que geralmente são propagadas pela mídia, ou até mesmo por indivíduos com a plena intenção de fazer mal, ou simplesmente por pura ignorância, de afirmar uma ideia ou fato verídico. Fake news é um risco terrível, mas nem de longe ele é o único. Mas isso é bem óbvio, não é mesmo? Então por que eu vou citar ele aqui? É para enfatizar a existência de mais de um risco e a estranha capacidade ou vontade deles de se unirem e se tornar um problema maior. Um problema às vezes mundial e aqui no nosso caso, nacional. Tal como os supervilões costumam fazer nos filmes para poder dominar o mundo. A grande diferença é que nos filmes, na mídia em geral, livros, etc., a gente tem uma heroína ou um herói que eles salvam o mundo. Aqui no máximo a gente simplesmente ignora a existência do problema, finge que nada está acontecendo e faz questão no Facebook. Um risco que tem andado de mãozinhas dadas com as fake news é o agronegócio. Pois eu digo, no Brasil, fake news e agronegócio andam muito juntinhas. Eu explico por quê. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Você deve ter visto isso em algum lugar. Sensacionalismo pouco, né? Mas vamos lá para explicar, porque eu não sou um propagador de fake news. Agronegócio é basicamente o uso da agricultura e pecuária como forma de negócio financeiro. Espera um minuto, isso é ruim? Claro que não. Talvez. Quando se vive no mundo capitalista, é de se acreditar que negócios sejam bons, né? Gerem empregos, dão oportunidades. E se estamos falando de agricultura e pecuária, é de se esperar que elas erradicam a fome, certo? Pensou errado. Talvez uma teoria utópica isso funcione, mas na vida real é óbvio que não. Mas é isso que eles querem que a gente acredite. O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Mas como esse textão aqui é para falar das fake news, a gente não pode ser como eles. Então, vamos aos dados. Agro é tech. De acordo com os dados do Atlas Geográfico de Uso de Agrotóxicos no Brasil em conexão com a União Europeia em 2017, o Brasil tem uma área de 33,2 milhões de hectares ocupada com uma monocultura de soja. Para vocês terem uma ideia, essa é quase toda a área da Alemanha. E a monocultura de soja, em específico, pode levar a um desbalanceamento nas condições físicas, químicas e biológicas do solo, levando consequentemente a uma perda da produtividade das culturas. Isso são dados de um paper de 2005, publicado pela Embrapa. Se esse agro fosse tech mesmo, ele estaria se preocupando um pouquinho mais com a reutilização desse solo. Ainda dentro desse agro tech, não só podemos, como devemos citar que de 2015 até 2019, nós mudamos de 150 para 450 agrotóxicos liberados para o agronegócio. E o pior é que muitos desses agrotóxicos, eles são proibidos em diversos países. Como solução para as práticas do agronegócio, podem ser ensinadas e utilizadas, por exemplo, a permacultura. Planeja e executa o cultivo de uma maneira que melhor aproveita o espaço e o solo, e que busca, de maneira ecológica, uma aproximação do ser humano com o meio ambiente. Outro exemplo que vale citar é a agricultura orgânica, que vem sendo muito estudada por usar técnicas que visem menor impacto e melhor manejo do solo, que utiliza sem excessos a água, o que torna tudo muito mais proveitoso, visto que em diversos lugares do Brasil a escassez de água é bem presente. E não faz uso de agrotóxicos. Junto com ela, a agricultura natural segue esse mesmo percurso e ideal, porém visando uma política maior de uso apenas de tecnologias alternativas, que não degradem o solo e busquem a preservação da relação do homem com a natureza. O agro é pop, pessoal. Super pop. Absurdo. Tem feirinha aqui perto de casa toda semana. Se fosse pop mesmo, essa feirinha não seria toda semana, mas seria todo dia. Ficou confuso, né? Calma que eu explico por quê. Toda a América Latina, historicamente, teve uma distribuição de terra baseada em latifúndios. Isso levou a um número assustador, um número bizarramente assustador. Esse número é que 51,9% de todas as terras produtivas da América Latina estão nas mãos de apenas 1% dos produtores rurais. Não sou eu que estou falando, isso são dados da Oxfam. O Brasil, em específico, ele tem 45% de todas as áreas produtivas, no caso produtivas agrícolas, com propriedades de mais de 1.000 hectares. Ou como uma mídia plim plim aí costuma dizer, 66 maracanãs. Acho que assim fica mais fácil de entender, né? Ou seja, esse agropop, ele acha muito interessante que apenas uma pessoa produzir o suficiente para alimentar uma cidade pequena inteira, e ele usa essa produção exclusivamente para benefício próprio. Essas mesmas pessoas, esses grandes produtores, eles têm a capacidade de escolher o preço que eles quiserem para o produto, no caso para produtos agrícolas. E aí a dona Francisca, que trabalha lá na feirinha, que ela tem que obedecer os preços que essas pessoas decidem, porque senão a gente vai lá e compra no mercado. Muitos brasileiros acreditam que a agricultura familiar melhor se encaixa na posição de solução ao agronegócio. E de fato está. Traz grandes benefícios não apenas aos pequenos produtores, como a economia, que de acordo com Elísios é cerca de 40% da renda da população e 70% para os que ocupam os campos. Porém, ela também traz consigo grandes desvantagens, não apenas ao solo, quanto ao agricultor e ao consumidor de seus produtos. Dentre os motivos, vale citar que com o passar do tempo, o uso de fertilizantes nocivos se fez necessário a alguns produtores, que apesar do crescente uso da tecnologia que facilitem a comunicação, a agricultura familiar visa muito os conhecimentos que foram passados de geração em geração. E apesar da grande importância desses conhecimentos históricos, a interação desse aprendizado ser apenas entre pais e filhos pode impedir que avanços e técnicas sustentáveis cheguem ao conhecimento de tais produtores. Por isso, a agricultura familiar tem seus benefícios, porém não deve
deve ser vista como única solução às práticas do agronegócio. Por fim, agro é tudo. Deu pra notar que agro é tudo no Brasil, né? Agora, depois da gente analisar o exemplo de fake news criada por um governo democrático, eu acho que fica bem interessante a gente parar pra pensar, verificar um pouquinho mais as notícias que chegam pra gente através da grande mídia, do WhatsApp. Vale ressaltar que a cultura da fake news é uma cultura de dominação por desinformação. Informação é poder. Não vamos aceitar ataques sem uma defesa muito bem preparada. Se informe.